E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Hoje eu quero começar esse assunto de um jeito muito claro. Hoje em dia, se você não aceita qualquer proposta vendida como proteção, já tentam te empurrar para a posição de insensível, como se questionar uma lei fosse o mesmo que defender abuso, violência ou covardia. É porque há toda uma estratégia por detrás. Eu tenho certeza que isso aí é de propósito. É uma estratégia por detrás, porque no final das contas, o objetivo final é o controle das redes sociais. Eles não conseguiram passar a lei de controle das redes. Então eles vão passando outras leis que vão cerceando as liberdades de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que finalmente chega na lei que ele quer. E não é. Isso é só uma forma barata de calar debate. Exatamente. Eles vão calando o debate de pouquinho em pouquinho até ficar só do jeito que eles aceitam. Então eles conseguem todo o controle das redes sociais. Porque uma coisa é você defender punição dura pro agressor real. Outra coisa bem diferente é aceitar sem questionar qualquer ideia embalada com um discurso bonito, mesmo quando ela pode abrir espaço para distorção, desequilíbrio e uso político. E se tem uma coisa que eles fazem é ideia distorcida para uso político, sabe? É sempre essas leis cavalo de Troia. Eles dizem que é para proteger não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que já está errado, né? Porque a lei era para ser igual a todos, mas Para mim, meu ponto de partida tem que ser simples. A lei precisa ser justa para todos. pois é como eu ia dizendo, a lei era para ser igual para todos. Mas quem disse que é? Aqui no Brasil, claramente, ela favorece só a mulher. A função dela não é agradar a militância, não é reafirmar a narrativa e nem virar vitrine de slogan. A função real da lei é proteger inocente, punir culpado e estabelecer um padrão de justiça estável, claro e coerente. Mas não é o que é feito aqui no Brasil. Mesmo porque o Brasil já está errado nas leis. O Brasil já está errado. Porque os outros países, principalmente os países de futuro, você vai olhar, eles não têm mais do que 2.000 leis. Eles têm ali umas 2.000, 2.100, 2.300, 2.500. Eu acho que nenhum deles, desses países de futuro, passa de 3.000 leis. Nenhum. Aí você chega no Brasil, quantas leis o Brasil tem? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão contra as 2.000 leis do Japão. Por que que no Japão as leis são tão poucas? Porque lá as leis são feitas para coisa ser justa. Aqui não é. É por isso que tem tantas. Olha, quando você vê que o Brasil tem muito de alguma coisa, é porque aquilo ali tá errado. As leis são muitas porque tá errado. O certo é ter poucas. O Brasil, ele tem um monte de sindicato. O Brasil tem mais sindicato do que o resto do mundo inteiro somado. Por quê? Porque tá errado. Pra você ver como o Brasil é todo errado, ele tem um monte de sindicato, tem um monte de lei, tem um monte de político. A quantidade de dinheiro que os políticos levam é muito maior do que nos outros países, porque tá errado. O Brasil é todo errado. E ele foi feito assim, de uma maneira. Imagina um lençol todo costuradinho. O Brasil, ele é todo costuradinho de uma maneira que dá errado. Porque uma parte vai protegendo a outra. Então o Brasil nunca vai dar certo. E se der, vai ser coisa de daqui a 100, 200, 300 anos. Não vai ser enquanto a gente tá vivo, não. E eu quero deixar uma coisa bem definida aqui, porque eu não gosto dessa desonestidade de fingir que tudo é a mesma coisa. Eu acredito sim que existem casos em que um homem usa sua superioridade física e biológica para cometer uma agressão brutal contra uma mulher, principalmente em casos extremos como o homicídio. Nesses casos, a gente está falando de realidade material, de força, de vulnerabilidade concreta e de uma situação objetiva. Agora, reconhecer que existem esses casos não me obriga a aceitar qualquer engenharia jurídica construída em cima de categoria ideológica. E é exatamente aí que começa o problema. Porque no momento em que a lei começa a olhar mais para quem você é do que para o que foi feito, ela começa a se contaminar. A pergunta principal deixa de ser o ato, a prova, a conduta e o dano real e passa a ser sobre quem pertence a qual grupo, quem encaixa melhor em determinada narrativa e quem vai receber um tratamento moral diferente diante da mesma estrutura legal. E isso é perigoso.
A lei não pode funcionar como se algumas dores fossem mais nobres que outras por causa de recorte político. Não pode ser assim. Porque quando o Estado começa a dividir demais a lógica da proteção, ele também começa a dividir a própria ideia de cidadania. E uma sociedade onde cada grupo tenta conquistar status moral dentro da lei é uma sociedade que vai perdendo pouco a pouco a noção de justiça comum. Pois é, o Brasil já perdeu a noção, eu disse noção, sério, a noção de justiça comum já faz muito tempo. Muito, muito tempo. É por isso que o Brasil tem tantas leis. E esse é o meu incômodo com esse tipo de proposta. O discurso parece bonito, parece sensível, parece até virtuoso. Mas por trás disso, pode estar nascendo uma lógica muito ruim. A de uma justiça que deixa de ser universal para virar cada vez mais segmentada. E no momento em que a justiça deixa de ser percebida como igual para todos, a confiança no sistema começa a apodrecer. Porque proteger de verdade não é transformar a lei num instrumento emocional. Proteger de verdade é manter firmeza, clareza e equilíbrio. É punir a covardia real sem desmontar o princípio de neutralidade. É reconhecer o que existe no mundo concreto sem entregar o sistema jurídico para categorias políticas cada vez mais abertas, cada vez mais subjetivas e cada vez mais fáceis de manipular. E é por isso que eu acho esse debate tão sério. Porque quando a emoção do momento começa a mandar mais do que o princípio, a tendência não é a justiça ficar melhor. A tendência é ela ficar mais seletiva, mais confusa e mais vulnerável ao uso ideológico. E é o que tem acontecido frequentemente no Brasil. As leis estão só cada vez mais ideológicas. Vai chegar um ponto que. Pessoal, saiam do Brasil. Se vocês não puderem sair, pelo menos bota seus filhos para sair. E quando isso acontece, todo mundo perde. O problema é que muita gente olha para esse tipo de lei e enxerga apenas a intenção declarada. Só que intenção sozinha não sustenta a justiça. O que importa de verdade é o tipo de precedente que isso cria. Porque quando você começa a construir leis cada vez mais separadas por identidade, sexo e recorte político, você não está fortalecendo a justiça. Você está ensinando a sociedade a se enxergar como blocos rivais, disputando reconhecimento, proteção especial e superioridade moral diante do Estado. Mas eu acho que a intenção é essa mesmo. Dividir para conquistar. E isso corrói tudo. Corrói a confiança entre as pessoas. Corrói a ideia de igualdade perante a lei. E corrói até a legitimidade de causas sérias, porque transforma sofrimento real em ferramenta de disputa ideológica. E quando isso acontece, o efeito não é pacificação. É ressentimento, divisão e um clima permanente de acusação, suspeita e hostilidade entre homens e mulheres. E aí vem uma das maiores ironias disso tudo. Se você cria uma lógica jurídica que passa a tratar o homem como suspeito simbólico e a mulher como vítima simbólica, você não resolve o problema humano. Você só troca uma injustiça por outra, enquanto ainda planta no imaginário social uma nova forma de ódio. E sim, isso pode virar misandria. Com certeza absoluta. Mas cadê que vai ter lei para misandria? Não, vai ter só para misoginia. Porque a lei já escolheu um lado. Porque quando o discurso político passa tempo demais ensinando que um sexo representa ameaça moral e o outro representa virtude ferida, o resultado não é equilíbrio. O resultado é deformação, é gente alimentando rancor em nome de justiça e a gente normalizando hostilidade em nome de proteção. E isso é péssimo. Uma sociedade saudável não pode viver em guerra psicológica entre homens e mulheres. Não pode ensinar desde cedo que convivência é conflito estrutural, que diferença é opressão automática e que justiça depende de separar cidadãos em castas emocionais. Isso não amadurece um povo, isso adoece um povo. Pra mim, o caminho certo é outro. A lei tem que ser dura com agressão, com abuso, com covardia. E mais dura ainda, quando houver vantagem física brutal, usada pra destruir alguém mais vulnerável, independentemente de ser homem ou mulher. Mas ela precisa fazer isso com critério, com objetividade e com base no ato cometido. Não em uma lente ideológica que reorganiza a sociedade em grupos morais concorrentes. Porque no dia em que a justiça parar de ser uma só e começar a ser fatiada de acordo com pressão política, ninguém mais vai estar realmente protegido. Pode ter certeza. A intenção é essa mesmo.
vai estar temporariamente favorecido? Até a próxima moda jurídica, grupo organizado ou até a próxima narrativa da vez? E a lei não pode funcionar assim. Lei séria não pode nascer de histeria coletiva, de pressão emocional ou de campanha identitária. Lei séria tem que nascer de prudência, clareza e responsabilidade, porque depois que esse tipo de lógica entra no sistema, ela não fica parada. Ela se expande, cria novos excessos, abre novas portas, e depois, para corrigir o estrago, é muito mais difícil. No fim, o que tá em jogo aqui não é só uma pauta isolada. É o tipo de país que a gente tá aceitando construir. Ah, esse país aqui, eu não tenho mais nenhum interesse em construir nada aqui, nada. Porque esse país aqui tá indo pro brejo. Um país onde a justiça vale igual para todos? Ou um país onde cada grupo tenta arrancar do Estado uma proteção diferente, uma vantagem diferente e um peso moral diferente dentro da lei? E eu continuo acreditando no primeiro caminho. Justiça de verdade não divide cidadão por militância. Justiça de verdade protege sem privilegiar, pune sem teatralizar e mantém a lei acima da guerra ideológica. Agora, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se o botão de hype estiver aparecendo para você, aperta ele também que me ajuda muito. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. É o seguinte, um cara disse no passado, eu não lembro quem foi que disse, talvez tenha sido Maquiavel, não lembro. Ele disse que quanto mais perto uma civilização está do colapso, de ser destruída, mais loucas são suas leis. E o Brasil, meu amigo, já está caminhando para esse caminho. As leis aqui já estão totalmente loucas, já deixaram de ser justas há muito tempo, e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Não vai melhorar, não. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!